Boa tarde, estou aqui mais uma vez com a nossa live sobre os óleos essenciais. Hoje um frio, não sei se aí tá frio também. Então, sobre os óleos essenciais, nós vamos aqui continuação sobre as emoções e como os óleos podem contribuir. Boa tarde, Ariana. Boa tarde, tudo bom? Tudo e com você? Tudo certo, aqui tá frio também, viu? Ansiosa aqui para aprender mais aí sobre a utilização dos óleos essenciais no auxílio, no equilíbrio das emoções, né? Isso. E tô Gosto sabendo muito. que hoje tem coisa boa. Sim. É legal que a do Terra, ela sabe a importância das emoções, né? E exatamente por conta disso, ela tem a gente chama um kit, né? Que seria uma linha específica para o emocional, né? A gente sabe, como a gente já falou nas outras lives, outros óleos contribuem para as emoções, principalmente na última live, né? Os Sim, olhos que vão acalmar, os olhos que vão nos animar, vão trazer alegria, mas ela tem uma linha específica para as emoções. E que, assim, quando você começa a estudar e começa a ver, é encantador. sim. E aí, assim como que apaixonadas, eu tô vendo aqui os comentários, os WhatsApp que eu andei cutucando aí o povo para fazer as perguntas online, mas algumas chegam por aqui. Se a primeira pergunta, antes da gente entrar, eu acho que essa pergunta aqui é pertinente. Como você fazer a escolha dos óleos quando você tem assim um misto de emoções? Você Bom, faz pelo sentimento, pela emoção que mais prevalece, ou você faz um pouco de tudo? então, aqui eu vou até entrar um pouquinho trazer o conhecimento do coaching, né? Então, assim, antes de a gente fazer qualquer ferramenta, antes da gente identificar para onde a gente quer ir, a primeira coisa que a gente precisa é o estado inicial, né? Sim, Como você está hoje. Então, o que talvez seria interessante as pessoas que têm isso fazer deixa eu sentar um pouquinho, deixa eu analisar como está a minha vida, como estão as minhas emoções, né? O que de fato, qual que é a prioridade? Porque às vezes você tem um misto de emoções, mas a raiz daquilo tudo é uma emoção específica, né? E quando a gente fala do coach integral sistêmico, quando você já conhece isso, não sei se o pessoal está assistindo, se já ouviu falar, porque eu trabalho com isso, até uma também, né? Então a gente sempre está falando disso. Então, assim, quando você entende que uma coisa está ligada à outra, às vezes você tem ali raiva, tristeza, angústia, mas talvez todos esses sentimentos estão vindo pela falta de perdão. Entendeu? Então, assim, é interessante a gente sentar, avaliar, né? A gente pensar como que eu tô hoje, qual que é a situação, o que que é a minha prioridade. Porque eu posso ter metas e coisas para resolver em várias coisas emocionais, na questão profissional, em relacionamentos, mas a gente precisa parar porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, deixa eu sim. parar, deixa eu trazer foco para algumas áreas. Então, respondendo a pergunta, eu acho que o ideal seria, de fato, parar um momento, né, trazer essa autoconsciência, identificar a raiz de tudo isso, né, qual emoção de fato tem sido gatilho para isso, e aí eu particularmente focaria nessa emoção, porque tratando essa emoção base, né, a raiz, isso vai acabar impactando outras. Mas isso não quer dizer que eu não possa usar outros olhos para outras emoções. Então, por exemplo, a gente vai falar de alguns óleos aqui e inclusive, o objetivo dele é o perdão. Então, às vezes, você pode fazer ferramentas de inteligência emocional para ajudar você a liberar perdão. Você pode usar um óleo essencial que vai também, quimicamente, te ajudar a liberar perdão. Mas você também pode usar, depois disso, um óleo que vai te motivar, que vai te colocar para cima. Então, você elimina aquela emoção negativa e você pode usar um outro óleo para potencializar o positivo. Entendi. Então, não necessariamente tratando com um para cada um, né? Porque sempre vai ter uma de base que desencadeia, realmente. Sim, você pode usar vários, mas assim, às vezes usar vários para várias coisas, eu acho que se você parar um tempinho para identificar a raiz, você vai ter um resultado melhor.
né? Então, porque às vezes você está tratando os sintomas, né? Então, às vezes algumas emoções são apenas sintomas de uma emoção base raiz. Então, eu acho Sim, que se você focar nela, isso já vai influenciar as demais consequentemente. com certeza. E aí, quais são os olhos das emoções, os principais, né, que você separou aí pra gente? Sim, até antes de falar dos olhos em si, né? Porque esse olho é uma linha específica, né? Que aí cada são 6 olhos, e cada um é especificamente para uma emoção. Só que dentro deles é uma mistura de olhos, né? Então, assim, por que que esses olhos estão ali? Da onde que vem? Né? Então, até para as pessoas que estão assistindo conhecer, você também pode tratar das suas emoções com outros olhos individuais, não precisa ser esses blends, né? Essas misturas específicas. Então, para ter uma visão geral, quem está assistindo pode pegar um papel e anotar, ou se você vai assistir depois, anota aí para vocês até saberem aí guiar vocês para que tipo de óleo para cada emoção. Então, quando você precisa de um efeito calmante, no geral, quais são os óleos que você tem que procurar? Os óleos florais, arbóreos, as ervas, tá? E os capins. Então, quando você busca esses óleos em si, eles têm uma propriedade, uma química que vai trazer mais essa parte de calmante, né? Para Tá. diminuir, para desestressar e tudo mais. E os óleos estimulantes, quais são eles? Os mentolados, por exemplo, hortelã-pimenta, né? Os cítricos, eu já falei vários nas lives anteriores, né? Da importância aí dos Sim. cítricos na questão de levantar, melhorar o humor. E os condimentados. Então, a base aí é mais ou menos essa para os óleos calmantes e os óleos estimulantes. E aí, falando especificamente dessa linha de emoções, né? E quanto mais eu sempre falo para as pessoas, quanto mais eu estudo sobre os olhos, quanto mais eu estudo sobre, né, todos esses detalhes, mais eu me encanto, porque ainda mais que eu gosto muito dessa parte de inteligência emocional, né, de saúde, coisa natural, isso é algo que eu ficaria assim o dia inteiro só estudando sobre isso. Mas vamos lá, o primeiro óleo, ele chama Motivate, que seria a tradução motivador, tá? É, Tá. motivação. A gente no português chama ele de mix de encorajador. Só eu não sei se o pessoal que está assistindo já sabe a diferença, ou o que, que é um blend, a gente chama de blend ou mix, né? Que é uma mistura de óleos. Então, por exemplo, laranja é 100% laranja. Né? O Citrus Bliss, por exemplo, que eu falei na semana passada, ele é um blend, um mix, ou seja, uma mistura de óleos que faz aquela composição. E essas misturas são exclusivas da Deterra, tá? Tá. Então, esse mix é um mix encorajador. São alguns óleos que tem ali que o objetivo deles, de fato, é te encorajar, te motivar. Então, o objetivo dele, né, o que ele vai nos ajudar? Vai trazer motivação, ele vai recuperar a confiança, ele traz positividade, ele ajuda a tirar o ceticismo e a dúvida. Então, às vezes você está ali, né, naquela incredulidade, na dúvida, será que vai dar certo? Será que eu faço? Você pode usar esse óleo que ele vai te ajudar nisso. E ele promove também, além disso tudo, sentimentos de coragem e também fortalecer suas crenças. Então, quando você precisa de uma motivação, seja para arrumar uma bagunça, seja para terminar aquele projeto do trabalho, ou a lição de casa, né, da escola, ou o que for, né, você precisa aí de um empurrãozinho, de uma motivação, você pode usar esse óleo da motivação, que é o Mix Encorajador. Para Perfeito. vocês entenderem um pouco da mistura deles, né, que eu falei, das categorias de óleo, os óleos que estão nessa mistura são o hortelã-pimenta, a clementina, semente de coentro, manjericão, yuzu, melissa, folha de alecrim e favas de baunilha. Então, esses são os óleos aí que fazem parte desse blend, que vai nos ajudar aquele empurrãozinho que precisa para, de fato, pôr os nossos projetos, né, tirar do papel e pôr eles em prática. Sim. Então é isso, esse é o primeiro. Você quer que eu vou falando de todos? Se você quer fazer alguma pergunta no meio, fique à Eu tô vontade. pensando aqui nesses motivadores, eles são para muita gente a porta de entrada mesmo, né? Porque ai, por onde eu começo? Por onde eu pego? Por onde, como que eu faço para dar o primeiro passo? Tô sem motivação, tô sem coragem para mudar alguma coisa. Então, com os olhos também, ele também tem uma porta de entrada, né? Então, esse também seria uma porta de entrada unindo o mix que ele oferece e a necessidade emocional do início de uma
de uma transformação, do início de novas decisões, né, Ariana? Sim. É que a gente sabe que muita coisa, às vezes, a zona de conforto, né, ou a falta de dar aquele passo é muito, a gente, né, do coach a gente fala muita questão emocional, né? Então a gente tem essa questão de crença e tudo mais também, mas é às vezes aquilo que está faltando, né? Nossa, mas eu não vou, então a gente pode tem ferramentas para desenvolver isso, mas também tem o óleo essencial que vai trabalhar a química dele, vai trabalhar diretamente na química do nosso cérebro aí e nos impulsionando para esse passo. Sim. E aí tem o próximo mix. Isso, o próximo é o mix estimulante, que seria o cheer, tá? O cheer seria, a tradução seria ânimo. Então, quando você precisa de um ânimo, quando você precisa de um estímulo, você pode usar esse óleo, tá? Então, qual que é o objetivo dele? Ele vai evitar o desânimo e as emoções negativas, ele traz positivismo, sentimento de otimismo e alegria. Então, quando você precisa daquele, né, aquele up, né, tirar o desânimo e ficar bem, ficar feliz, otimista, você pode usar o cheer. Então, qualquer momento, quando usar, qualquer momento que você estiver para baixo, qualquer momento que você estiver desanimado, precisar melhorar o seu humor, você pode usar o cheer. E aí, os óleos que fazem parte do cheer, a laranja, né? Falei bastante da laranja nos outros, né? Como ela é o óleo da alegria, é o óleo que melhora o humor, então ela está presente no cheer. O cravo, o anis estrelado, o mirto de limão, noz moscada, baunilha, gengibre, canela e gerânio. Então é essa mistura aí que responsável por nos dar um up aí no nosso humor. Não, perfeito. E vamos pensar, a pessoa pode usar os dois mix ao mesmo tempo? Pode, se você quiser fazer até esse blend, por exemplo, você pode pôr no difusor. Uma gotinha de cada um, duas de um, uma de outro, e você ali vai estar respirando na questão do aromático, né? Que a gente falou muito na última live. Então, se você está aqui e não assistiu a última live das emoções, eu expliquei bastante como que o modo aromático vai agir diretamente no nosso cérebro, impactando aí as emoções. Então, você pode pôr num difusor uma mistura aí e ter o benefício, a propriedade terapêutica desses dois óleos. Ou você pode também usar separadamente. Lembrando que esses óleos eles podem ser usados tanto aromático quanto tópico. Então, você pode também fazer uma massagem na coluna, né? Por exemplo, o seu filho está ali, você precisa de um ânimo, você pode ir lá passar com óleo de coco, facilita a aplicação. Fazer uma massagem na medula com óleo ou na sola do pé também vai ajudar na ação desses óleos. Sim, quem não assistiu as lives anteriores, elas estão aqui, né? Tanto no meu perfil aqui do meu feed aqui do Insta, e também no IGTV, e da Ariana também. Então, essa é a quarta live da sequência. A primeira nós falamos sobre o que são os óleos, para que eles servem, as formas de utilização. Na segunda, nós falamos sobre alguns óleos em especial. Esse agora está sendo sobre as emoções. Eu não vou ficar falando tudo aqui para você não deixar de ir lá, mas cada live tem uma particularidade, algum assunto muito pertinente. A segunda foi daí sobre a imunidade, né, Ariana? Vamos falar aqui os temas. A primeira foi a explicação, a segunda da imunidade, e essa é a segunda sobre as emoções e como os óleos podem ajudar. Então, tem toda essa forma de utilização. Se você usa em difusor, se você inala os pontos principais do corpo que você pode fazer aplicação para que a absorção seja mais rápida e a explicação disso tudo. E hoje, em especial, nós estamos falando sobre os mix emocionais. O primeiro mix que foi falado, retomando aqui, é o de motivação, né? O na verdade, de ação, o primeiro passo. O motivador que é um encorajador. Isso. E o segundo aqui é para ânimo, para dar um up, para fazer você ter umas decisões mais rápidas, te dar um empurrãozinho. Isso. E o terceiro mix? O terceiro é o passion, que seria paixão, né? A gente chama de mix inspirador. Então, qual que é o objetivo dele? Trazer paixão por viver.
Isso pode ser em qualquer área, tá? Ele vai contribuir na paixão em relacionamento, ele vai contribuir na paixão no seu profissional, porque às vezes você não gosta do seu trabalho, você não tem aquela paixão, nossa, eu acordo feliz porque é um dia de trabalho, né? As pessoas sempre falam que as pessoas odeiam segunda-feira, né? Porque é o dia que vai voltar a trabalhar. Então, às vezes, você odeia segunda-feira porque você não gosta do seu trabalho, né? Então, assim, esse óleo, inclusive, ele vai te ajudar aí a despertar paixão pela vida, né? E isso é em qualquer área. Relacionamento, trabalho, saúde. Então, ele vai aí reavivar o seu entusiasmo e isso, consequentemente, vai ajudar você a sair da zona de conforto, né? Porque quando você tem prazer em viver, né? Você está apaixonado pela sua vida, você não quer ficar lá na zona de conforto, parado, esperando. Não, você quer aproveitar cada minuto, né? Então, o objetivo desse óleo assim, o próprio nome diz, né? Paixão, qualquer área, relacionamento, a vida como um todo. E ele vai trazer aí também propriedades reconfortantes e rejuvenescedoras. Então, é um óleo muito poderoso, né? Que tem aí, com certeza, as pessoas vão ter muitos benefícios usando eles. Então, qualquer momento que você tiver de tédio, desinteresse, né? Aquele, não quero fazer, você pode usar ele, ele vai aí te impulsionar, vai te trazer mais ousadia para, de fato, agir e viver, né? A nossa vida aí da melhor maneira. Nossa, é bem interessante, né? Porque, como a gente estava conversando na nossa reunião antes da live, é o mundo inteiro dentro de vidrinhos, né? E que a gente Sim. se apaixona e quer entender cada vez mais pelos benefícios que trazem. E não é uma coisa que você precisa acreditar para usufruir. Na verdade, quando você usufrui, você vai acreditar porque ele faz muita diferença. A ação dele é real, é rápida e todo mundo sente, né? Algumas pessoas, como a gente já falou, que tomam alguns medicamentos por bastante tempo, de uso contínuo, elas podem demorar um tempo maior para sentir os benefícios dos óleos, mas elas também vão sentir. Isso aí. Então, esses mix todos aí são realmente muito bem elaborados, bem pensados, né? Na rotina da grande parte das pessoas. Sim, se você pegar as 6 emoções, né, os 6 óleos aqui, eles se encaixam perfeitamente no dia a dia de todo mundo, né? Porque cada momento a gente... É engraçado se você pegar o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Quantas emoções ali você teve? Quantos sentimentos? Né? Às vezes momentos, nossa, alegria, aí você já ficou com raiva de novo. Aí você lembrou daquele episódio e aí você ficou entediado, né? Então, assim, se você for ver, eles se encaixam perfeitamente no nosso dia a dia. Sim. E o próximo mix? Então, esses 3 óleos que eu falei, eles a gente chama que são os óleos mais positivos, vamos dizer assim, né? Que é Tá. paixão, ânimo, motivação, é para nos colocar para cima. E os outros 3 é de fato para tirar o lado negativo, né? Como eu falei, Tá. até no começo foi a pergunta, né, que fizeram aí no começo, da questão de o que eu uso. Então, a gente tem óleos que vão te ajudar a tirar do negativo, né? Melhorar isso, e a gente tem óleos que vão te potencializar. Então, esses 3 primeiros, eles são aqueles que potencializam, né? Eu estou aqui na média, né? E aí eu quero motivação. E quando eu Tá. estou mal, né? E quando eu tenho emoções negativas, coisas que eu preciso resolver, que óleo que vai me ajudar? Então, esses próximos 3 óleos vão agir mais nessa parte. E o primeiro deles é o Forgive, que é o perdão, né? Então, a gente chama ele no português de mix renovador. E a gente, dentro do coach, a gente sabe aí da influência, né, da falta de perdão na nossa vida, no nosso bem-estar, nas nossas emoções, né? Então, qual que é o objetivo desse óleo? Ele vai te ajudar a liberar o perdão que você precisa, seja o auto-perdão ou seja o perdão para uma outra pessoa, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu já perdoei todo mundo, mas às vezes o que falta é o auto-perdão, né? Ela talvez ter aceito que fez algo errado, ou às vezes nem que fez errado, mas tipo, aquela questão da autocobrança exagerada, né? Eu posso até falar isso com propriedade porque eu tenho muita dificuldade nisso, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, autocrítica, então se eu não controlar essa parte em mim, eu vou me afundar nas minhas críticas comigo mesma. Então eu preciso também me perdoar no sentido de que eu não sou perfeita,
né? Então eu exijo uma perfeição que não existe e aí eu coloco uma culpa em mim que não nem cabe ali, né? E aí isso a gente precisa também da inteligência emocional para lidar com tudo isso, mas também do auto-perdão. E esse óleo que chama Forgive, que seria a tradução, né, no português, perdão, ele vai ajudar nisso. Então, ele vai te ajudar a liberar o perdão, equilibrar as emoções, que quando a gente tem a falta de perdão dentro da gente, a gente sabe que isso nos deixa com emoções mais negativas, mais estressado, né, numa postura, às vezes, até mais de vitimismo, de zona de conforto, né, às vezes a gente deixa de agir. Então, esse óleo vai trabalhar nisso. E vai substituir essas emoções negativas por contentamento, né? E a gente sabe que quando a gente libera o perdão, né? Coisas às vezes lá do passado que a gente está revivendo aqui na nossa mente, Sim. né? A questão das crenças, né? Às vezes aconteceu algo lá, mas que você traz ainda e a nossa mente é atemporal, né? Então a sua mente ela viaja para o passado, presente e futuro, né? E você pode na sua mente reviver situações lá de trás que você ainda não conseguiu aí desbloquear, vamos dizer assim. Então, esse óleo vai te ajudar, vai te potencializar a liberar o perdão, quebrar, né, essa ligação com esses fatores lá do passado, seja, como eu falei, com outras pessoas ou consigo mesmo, e aí sim partir para uma nova etapa. Né? Então, a gente desprende de algo para seguir adiante. Sim, e dentro da inteligência emocional, né, dentro das ferramentas do coaching, a gente vai vendo, vai trabalhando e vai identificando que grande parte da exigência e da expectativa que nós temos conosco mesmos, elas vêm das crenças, das verdades que nós carregamos conosco e são verdades nossas, nem sempre reais, né? Muitas vezes Sim. que elas são inatingíveis. Ou se elas são atingíveis, muitas vezes elas ferem muito os nossos valores, as nossas emoções, para que a gente chegue nessa expectativa. Então, essa reorganização emocional, de você entender, de você conhecer os seus valores, de você se respeitar, de você se colocar mesmo, bom, aonde eu estou? Como eu estou? Quem sou eu realmente? Quem sou eu verdadeiramente lá no dentro do meu íntimo, né? Aí a gente começa a entender que somos capazes de atingir patamares melhores, maiores, de superar algumas expectativas, mas expectativas reais, que façam realmente parte do nosso objetivo. Porque muitas vezes a gente quer atender a expectativa dos outros. Nós nos frustramos os outros e carregamos culpa. E o perdão, a primeira parte do perdão é a gente se perdoar. Porque sempre existe guardadinho em algum lugar alguma coisa que você deveria ter feito e não fez, que não deveria ter feito e fez, que poderia ter repensado, que poderia ter esquecido, né? Deixado para lá e não deixou. Então, se perdoar, levando em consideração que naquele momento era o que tínhamos de melhor para fazer, de acordo com o que a gente conhecia, com o que a gente sentia, com o que a gente vivia, que tinha de experiência. Então, esse mix do perdão, ele vai alavancar a autoconfiança, a autoestima, o amor próprio. Então, ele é o primeiro passo para esses outros valores entrarem em ação também, né? Para eles ficarem mais iminentes na nossa vida. Sim, e até é legal porque, assim, eu já fiz vários cursos de inteligência emocional, né, principalmente com o Paulo Vieira, na verdade, e você, se você acompanha, eu já acompanho, ouviu algum vídeo dele, né, ele fala muito sobre alta performance, sobre você agir, tudo mais, mas se você começa a aprofundar, ele sempre traz a questão do perdão, né, porque o que está te impedindo de ter sucesso é a falta de perdão, né, então a gente precisa tratar porque isso é algo muito emocional dentro da gente. Né? Então, quando a gente trata essa parte de inteligência emocional, liberando o perdão, é como se a gente estivesse, de fato, nos desprendendo de algo, né? E aí a gente consegue, de fato, seguir.
Porque o perdão, na verdade, seria como se fosse algemas, né? A gente quer sair, mas a gente não consegue. Seja liberar uma pessoa ou seja conosco mesmo. Então, isso vai implicar em várias coisas, né? Até profissional, financeiro, né? Pode até ser que às vezes a falta, não perdoar o seu pai ou a sua mãe, de alguma forma isso está impactando a sua vida financeira hoje, né? Ou às vezes o seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, ou até com seus filhos, né? Às vezes reproduzindo comportamentos, né? Que a gente chama de inteligência emocional, né? A gente pode ou copiar ou rebelar, né? Fazer o oposto. Então, a gente acaba agindo, às vezes, com filhos, com marido, esposa, com amigos, repetindo um padrão lá de trás, porque a gente ainda não perdoou e não quebrou aquilo, né? Então, a gente liberando o perdão, e é passo a passo, né? A gente identifica uma situação, nossa, aconteceu isso ainda de alguma forma está me impactando, então eu preciso, de alguma forma, liberar perdão, né? E aí você pode usar ferramentas do coaching, você pode fazer sua oração, né? E pedir aí, Deus me ajuda a perdoar essa pessoa ou a me perdoar. Né? E você também pode usar um óleo essencial que vai ajudar quimicamente você a liberar esse perdão. Que é um grande plus, né, na trajetória, porque a gente vai estar trabalhando o pensamento, vai trabalhar o sentimento, vai trabalhar a atitude e vai trabalhar a química propriamente dita, né? Embora tudo isso junto seja também uma química, mas vamos trabalhar por partes e no todo. Sim, é o que a gente falou na última live, né? De como o óleo vai agir nas conexões dos nossos neurônios, que são as crenças. Então, ele vai, às vezes, ali tem alguma coisa estrutural mesmo, neuroquímica no seu corpo, e o óleo vai te ajudar a reconfigurar isso, quebrando aquele padrão e liberando perdão, né? Então, é algo, como eu falo, as pessoas acham que é muito intangível, mas é tangível também. O pensamento é tangível no nosso cérebro. Então, não é algo, nossa, como assim? Né? Se você for estudar aí a ciência, você vai ver que é algo que dá, assim, para ser estudado e mostrado de como as coisas acontecem no nosso cérebro. Perfeito. E o próximo mix? O próximo é o consolo. Tradução aí, consolo, que é o consolo, né? A gente fala que é o mix reconfortante. Então, qual que é o objetivo dele? O que esse óleo vai nos proporcionar? Sentimento de reconforto. Ele vai trazer a sensação de um abraço. Tá. Eu ainda não usei esse óleo, mas eu estou muito ansiosa para usar, né? Como que, assim, essa sensação de que o óleo essencial está me abraçando, né? Mas eu ouvi algumas pessoas usando e eles falam, realmente é essa a sensação que você tem usando esse óleo. Então, ele aí vai neutralizar, né, as emoções negativas e trazer aquele consolo. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente precisa viver o luto. Né? E o luto é qualquer coisa, né? Não só uma perda de uma pessoa, mas às vezes de um plano que você teve que abrir mão, um sonho que você teve que abrir mão, né? Ali é um luto. Então, assim, é importante a gente viver o luto e aí seguir adiante. Mas no momento de luto, é importante a gente ter o consolo, né? A gente ter ali algo para nos ajudar ali a curar também essas emoções desse luto. Então, esse óleo vai agir diretamente nisso. Inclusive, quando usar tristeza profunda, luto, quando você perder uma pessoa, você pode usar esse óleo que ele vai te trazer aí esse consolo, né? Ou dor de qualquer decepção, ou a questão de você estar carregando os fardos do dia a dia, né? Os desafios que você passa, isso e aquilo, você pode usar esse óleo, que ele vai aí estar te ajudando a consolar mesmo o seu coração. Então, esse que é o objetivo do consolo. Certo. E depois que você... Tem mais um mix, né? Tem mais um, o último. Isso. Depois que a gente falar desse último mix, eu acho legal, que eu já estou querendo fazer mais pergunta aqui. Mas vamos ver se o que você acha a ordem dessa resposta. A melhor forma de utilização dos mix. Tanto faz se é aromático, se é ingestão, tanto faz? O mix, ele não pode ser ingerido, tá? O mix, ele vai ser aromático ou tópico. Como a gente tem falado bastante da questão do aromático agir diretamente no cérebro, eu particularmente, quando eu quero algo para as minhas emoções, não existe regra, tá? Isso é algo, às vezes, para uma pessoa, ela vai se sentir melhor de uma maneira ou melhor de outra, porque o nosso organismo é diferente.
Sim. Mas eu, particularmente, quando eu quero usar um óleo para contribuir nas minhas emoções, eu uso principalmente de maneira aromática, né? Porque na hora que você inala ele, ele vai agir diretamente no seu cérebro e na hora já muda suas emoções. Tem até depois quem quiser dar uma pesquisada, chama fenômeno de Proust, que é o nome do cientista, que ele de fato mostra, Proust, Proust. Pessoal, depois quem quiser anotar que ele mostra o que é esse fenômeno, a conexão do olfato com a memória e os sentimentos. Então, quando você usa o. É claro que você usar o óleo, seja interno, aromático ou tópico, em 20 segundos ele está lá no seu cérebro, 2 minutos ele está na sua corrente sanguínea, em 20 minutos ele está nas suas células, tá? Independente da maneira que você usa, ele age aí de uma maneira rápida. Mas eu, particularmente, gosto mais de usar ele aromático, porque eu sei que o olfato está ligado diretamente com meus sentimentos e emoções. Mas você, por exemplo, pode fazer, vamos supor que eu falei, o seu filho, por exemplo, está mais desanimado ou está triste, você pode até fazer uma massagem na medula. Né? Quando a gente até fala do coach, no coach eu aprendi isso, a importância do toque, né? Da ocitocina. Então você pode fazer uma massagem na sola do pé ou na coluna, porque não, ali o seu filho não vai ter não só o benefício do óleo, porque quando você passa na coluna, ele vai direto para a sua medula, então ele está no seu sistema nervoso, mas também tem a questão do toque, né, do cuidado. Então, o aromático é muito bom? É, mas se você usar ele, por exemplo, de uma maneira tópica, tendo também esse contato, você vai ter outras ferramentas, né, outras coisas ali que vai contribuir também para a ação, não só do óleo, mas do toque, por exemplo, a importância do toque. Sim, a Então, afetividade, o amor, a proximidade, né? Essa questão da humanização num momento de necessidade emocional. sim. Então, assim, tem a questão, você pode fazer de todas as maneiras. Você pode escolher a que você se sente melhor, né, a que mais te agrada, mas o que para mim, particularmente, eu uso mais no aromático, tá? Mas ele não exclui o modo tópico. Perfeito. E Isso. o último mix? O último é o mix tranquilizador, que é o peace, né? Que a tradução aí em português seria paz. Então, resumindo, ele vai trazer paz, né? Então, quando você pode usar esse óleo, o que ele vai nos ajudar? Paz, refúgio contra o descontentamento, preocupação, não está preocupado, está com, né, aquele estresse, você precisa daquela acalmada, você pode respirar fundo, isso é uma ferramenta aí que a gente tem, né, de acalmar nossa mente, acalmar tudo isso, mas o óleo também vai potencializar isso. Então, ele vai te ajudar aí a eliminar as emoções de incapacidade, de estresse e trazer aí tranquilidade e mais estabilidade, tá? Então, qualquer momento que você tiver ansioso, com medo, sentindo insegurança, né? E você quer aí ter um sentimento mais de estabilidade, mais sereno, você pode usar esse óleo aí que é o Peace. Perfeito. Então, são 6 óleos, 6 mix, né? Focados nas emoções, que são já manipulados pela própria doTERRA, certo? Que 3 são para quem precisa de uma positivação do que uma positivação mesmo de sentimentos e emoções que já estão na média e precisam de um impulso. E outros 3 que são de pessoas que estão numa fase mais de baixa e elas precisam de uma força maior para se levantar e atingir um equilíbrio. E esses 6 mix, a preferência de uso, então é o uso, vamos falar como coaching mesmo, como coaches, preferencialmente o uso tópico, incentivando aí a proximidade, incentivando a humanização, incentivando o carinho, a afetividade, o amor, né, entre as pessoas, porque sempre são usados quando a gente está junto, ou é uma pessoa muito próxima, ou é alguém, né, de dentro de casa, que a gente tem essa possibilidade dessa intimidade do toque, né, propriamente dito. E para adquirir esses mix, esses blends de óleos essenciais, é só entrar aqui
no, no Instagram, no perfil da Ariana, ou aqui também direto no meu perfil, que nós temos uma consultoria especializada sobre os olhos. Vamos fazer um levantamento, né, Ariana? Sobre as emoções, sobre as reais necessidades, escolher o que vem, que é interessante chegar primeiro aí, né, na vida. O que mais que você diria sobre essa consultoria? O ideal, o legal da consultoria é que assim, a gente não existe uma receita de bolo fixa, né? A gente tem alguns protocolos, tem algumas coisas, mas cada pessoa é diferente, né? Então, o primeiro passo, de fato, é identificar a questão da pessoa, né? Qual que é o principal, a prioridade dela. Então, a ideia da consultoria é, de fato, quem é consultor, né, vai poder te ajudar nisso, quem vai sentar com você e vai conversar com você, né? Entender a sua necessidade, né, o seu foco. E aí sim a gente tem uma gama de produtos, uma gama de óleos, e a gente já tem até alguns outros produtos já que não são apenas óleos essenciais, que vão aí contribuir para te ajudar a resolver esses problemas, né, a resolver essas prioridades. E aí é o que a gente falou desde a primeira live, né, um estilo de vida. A gente sabe a importância de a gente cuidar das nossas emoções e tudo mais, né, que a gente tem falado, imunidade, de uma maneira natural. Então, o nosso foco como consultor é ensinar as pessoas, é educar. Eu falo que o meu papel é educar. Então, assim, ensinar o que é, como funciona, quais que olhos que se encaixam para isso e para aquilo. E a pessoa, quando ela tem a experiência, ela consegue comprovar, né? Eu tenho falado com várias pessoas e eles sempre falam, comecei a usar o óleo, eu vou usar isso pro resto da vida, né? Tem pessoas hoje em dia, assim, que eu conheço um outro aqui que nem tem quase mais remédio em casa, né? Novamente, falando, não é porque a gente vai tirar o remédio, é que a pessoa ela está cuidando da saúde dela, né? Ela está com a imunidade alta, ela está com, né, todos os problemas aí, estresse, usando tudo óleos essenciais que tem contribuído que ela não sente mais nem necessidade de usar remédio. Né? Então, o nosso objetivo é ensinar as pessoas a ter esse estilo de vida saudável. Esse é o objetivo do consultor. Né? Então, quem gostaria de adquirir os óleos ou entender mais sobre como eles funcionam, como eles podem se encaixar na sua vida, nos seus problemas, pode falar com o Thelmo, pode falar comigo ou com outro consultor aí que te enviou essa live, que ele vai saber aí te orientar em relação a isso, para de fato te empoderar, né? Te empoderar para ter uma saúde de melhor qualidade, que é aí o nosso objetivo, né? Compartilhar a saúde. Com certeza, fazer, compartilhar o bem, compartilhar autoestima, compartilhar amor próprio, bons sentimentos, sensação de vitória, sensação de sucesso, para experimentar, porque primeiro, tudo primeiro acontece dentro da gente, para depois acontecer fora da gente. Então, pensa nos seus maiores sonhos, nos seus realizados, nas suas maiores conquistas. Primeiro elas aconteceram dentro de você. Partiram de um desejo, partiram de um sonho, partiram de um pensamento que você teve tão forte que você falou: isso eu quero para mim. E aí você foi atrás e conseguiu. Com as emoções e o uso dos óleos essenciais, a mesma coisa. Começa de dentro para fora. Como eu olho para mim, como eu cuido do meu corpo, como eu cuido das minhas emoções, como eu cuido da minha saúde. E sempre, quanto mais natural, quanto mais próximo da natureza mesmo, da criação divina, melhor. Né, Ariana? Exatamente. Como eu sempre Então, falo, né? Colocou na natureza tudo que a gente precisava. com certeza, a gente tem, e nós, como parte da natureza, temos tudo o que precisamos para ser cada dia melhores. Eu costumo falar, tá bom que é um passinho por dia, mas um pouquinho por dia, todos os dias, quanto a gente anda aí no final de uma semana, no final de uma quinzena, né? A gente conheço muitas pessoas que dão pouco valor, querem as coisas num imediatismo muito destrutivo, esquecendo também de aproveitar o percurso para aprender, para interiorizar, para firmar tudo o que a gente vê, ouve, sente, transformar isso, né, em coisas positivas, boas, impulsionadoras. E Isso aí, aí. na segunda-feira tem mais?
Segunda-feira, próxima live, próximo assunto. A gente espera todos vocês lá. Isso aí, temos muitas coisas para conversar na próxima semana. Quem não assistiu, entra aqui no nosso perfil, tanto meu quanto da Ariana. Marquem as pessoas que você conhece, que podem se interessar pelo assunto, porque nesse compartilhamento a gente também faz bem para muitas pessoas que nesse momento, né, como a Ariana disse na outra live, pode estar pedindo alguma resposta para alguma coisa e você pode ser o veículo que transmite essa resposta de amor, de autocuidado, de autoperdão, de autocura para elas. Certo? Isso aí. Então esperamos vocês É na isso aí. segunda-feira, no mesmo horário, ao meio-dia, aqui no meu perfil do Instagram e compartilhando aí no nosso IGTV. Um beijo, Ariana, muito obrigada mais uma vez pela parceria, por Vamos disponibilizar aí junto. seu tempo para compartilhar tanto conhecimento e deixar outras tantas pessoas tão apaixonadas pelos óleos essenciais como você deixou. É isso aí. É Um educar sobre beijão. os olhos. Fica com Deus. Até Fica com Deus. segunda. Até. Tchau, tchau. Tchau.